Eu, Meu nome é Adelissa Amorim da Rocha, nascida em Pedra Grande. Depois, com meus pais vinham da Bahia, a minha mãe grávida, e naquele tempo não existia transporte, era a base do cavalo de carga. A minha mãe me esperando, naquele mês que estava me esperando, estava mudando para a fazenda de seu Ernesto, porque ele era parentesco com meu pai e convidou meu pai para morar na fazenda dele. Aí meu pai estava vindo de muda. A minha mãe, já no mês de me ganhar, eles pararam em Pedra Grande para descansar um pouco, né? Para seguir viagem. E lá ela incomodou e eu nasci. Depois que ela recuperou, ela foi para a roça comigo recém-nascida e quando chegamos lá, moramos na fazenda dele. Aí eu fui crescendo e quando eu cheguei à idade de 9, 10 anos, eu tinha muita vontade de aprender a bordar. Eu ficava desenhando na terra, riscos da cabeça, fazendo aqueles desenhos. Vontade de aprender a fazer o meu nome. E na época tinha uns pedreiros lá trabalhando e eles viram aquela boa vontade que eu tinha de aprender a escrever, escrevendo, lisava a terra e ficava escrevendo meu nome. Aí eles levaram aqui de Almenara, naquele tempo era vidro de tinta com a pena e o caderno. Aí eles levaram e foram me ensinar a fazer meu nome. E com o meu nome eu já aprendi a escrever o nome de pai, de mãe, de todo mundo, né? Porque a escola era muito difícil, eu não tinha acesso às escolas, porque naquele tempo era muito difícil. Mas com aquele desejo, aquela vontade de fazer alguma coisa, né? De aprender a bordar. E eu brincava muito com boneca. A minha mãe era costureira, ela costurava roupas de tergais, calças de tergais para aquele povo da fazenda. E o tergal, ele é um tecido que ela cortava aquelas aurelas coloridas, né, que era de todas as cores. Ela tirava aquelas aurelas para não atrapalhar o traçado dela, né? Aí eu pegava aquelas aurelas e tirava os fios daquelas linhas para mim bordar o enxoval das minhas bonecas. Eu mesmo riscava, eu mesmo fazia, mas chamava atenção mesmo, era tudo bordado. E quando a dona Emília, a dona da fazenda, sempre quando ela ia casar as filhas, ela levava o enxoval. Naquele tempo era tudo no linho, quarava na fazenda e engomava. Eu, com muita curiosidade, eu peguei um pedaço de pano e uma agulha e os fios de linha que eu tinha e fui copiar no varal que estava estendido para secar. Eu fui copiando ponto por ponto. E aquilo me ajudou muito quando ele secou aquelas peças e jogaram em cima de uma cama. Aí para mim foi tudo. Eu sentei na cama e fui copiar aquele. Ninguém estava vendo, eu sozinha ali, copiando aqueles pontos de bordado. No entanto, eu tinha uma irmã muito ciumenta, a minha irmã mais velha, ela falava assim: mãe, a senhora está criando uma moça para brincar com boneca? Ela falou assim: pode deixar minha filha, porque isso um dia vai servir para ela. Aí eu falei, eu matava ela de raiva, eu pirraçava, ela falou assim: olha, você está me chateando, você está com raiva? E nós vamos mudar para Almenara, eu vou bordar para as filhas dos doutores de Almenara. Ela ficava nervosa, mas, no entanto, nós viemos embora para Almenara, e naquele tempo não tinha transporte, era de canoa mesmo, era o único meio de navegar, de transporte, era a canoa. E a gente, naquela situação difícil, né? Mas quando eu chegar em Almenara, eu vou bordar para as filhas dos doutores de Almenara. Mas foi dito e certo. Quando eu fui chegando aqui,
primeira pessoa que me contratou para bordar foi a filha do doutor Horta, que a filha dele ia casar. Eu fiquei 5 meses na casa dela bordando o enxoval de casamento. E eles não deixavam ir em casa nem almoçar. Eu tinha que ir almoçar na casa deles com eles, para não perder tempo. Mas bordei muito e bordava os enxovais de noiva que me homenara, bordava enxoval de bebê, né, de recém-nascido. E aquilo, tem pessoas aqui que já me disseram que os filhos nasceram, usou as roupas que eu bordei e ela guardou as roupinhas por relíquia, porque o bordado era tão delicado, naquele tempo era com um fio só, e era com a Ilha da Madeira, né, e a cambraia de linho. Era uma perfeição. E, no entanto, isso eu fui pegando a prática cada vez mais, e sempre bordando. E com esses bordados, muitas pessoas acham que não significa nada, mas com esses bordados, meu esposo, ele ganhava pouco, porque trabalhava no correio, e a família é muito grande, que eu tenho 9 filhos. Aí eu comecei a trabalhar e ajudar a educar meus filhos. Ele colocava as outras assistências de despesa, coisas materiais, eu ia trabalhar para educar meus filhos. Com isso eu não deixava faltar nada para eles estudarem. Só aqui não tinha faculdade, eles fizeram contabilidade e magistério, que quiseram estudar. E, no entanto, esses bordados até hoje têm me dado, assim, eu sou vítima de câncer, já tenho 21 anos, e eu faço um tratamento todo particular, porque eu não tenho um convênio. E, no entanto, esses bordados, por minha pensão que eu recebo do meu esposo, que ele faleceu eu tinha 43 anos, com esse dinheiro é que mantenho meu tratamento, cirurgia às vezes muito cara, né, que uma plástica no nariz para operar câncer, não foi brincadeira não, foi caro, muito caro. Mas com meus bordados, eu vendi muito bem uma toalha de linho para minha sobrinha. Na época, o que foi que me ajudou a pagar a cirurgia do nariz, que não foi barato não. No entanto, isso é uma continuação de minha vida, e nem só materialmente com a saúde, só mentalmente, porque o bordado, ele é uma terapia. O bordado, ele tem grande importância, porque quando você borda, que vê o colorido das flores, que eu sou curiosa, quando eu saio para minhas pescarias de moto, eu fico observando as flores do campo. Eu vou riscar e copiar as flores do campo. E, no entanto, isso é que me ajuda a viver. Porque, graças a Deus, com 89 anos, eu nunca entrei em depressão. Vem os problemas, eu passo por cima de tudo. Isso eu faço um apelo para as pessoas. Não desanime, porque a vida é um presente de Deus. Se você manifestou qualquer problema, se cuida. Cuida com fé, força e perseverança, porque a vida continua, e a vida é uma bênção de Deus. E, no entanto, isso é minha sobrevivência. Eu tenho uma família maravilhosa, que meus filhos é minha vida. Os filhos que, nossa, não sabem o que fazer por mim, me preocupa demais comigo. E apesar que eu perdi o meu marido muito cedo, mas antes de morrer, ele me falou assim: minha filha, minhas crianças, meus meninos eram pequenos ainda, ele falou assim: minha filha, não preocupe comigo, preocupa com você, porque eu já falei com Deus, quando for para nos levar, Ele me leva e deixa você tomando conta de nossos filhos. E Deus ouviu. Ele foi com 53 anos, e eu fiquei com 43 anos viúva. Acabei de criar a filharada tudo.
com a pensão dele e com a ajuda de meus bordados. E com isso é minha sobrevivência. Eu sou muito, eu não tenho o que reclamar, só tenho que agradecer. Eu não peço a Deus mais nada, porque Ele faz tudo em nossas vidas. Não só na minha vida, na vida de todos nós. E, no entanto, eu quero agradecer, parabenizar Fátima Coelho e Lívia Coelho por esse empenho delas de nos colocar nesse quarto encontro de bordado, educação, sustentabilidade. Desculpa não falar gaguejando. Então isso é muito importante. Ela não só para mim, mas para todos nós que tem essas mãos para tocar no bordado, para fazer o bordado, porque o bordado é vida. Bordado é uma terapia. Bordado é o meu, Deus em primeiro lugar, o meu bordado é minha força, minha sustentabilidade, como fala, né? É muito importante que eu desejo que todas essas pessoas que estão dedicando o bordado continuem. Não perca tempo, que isso dá muita alegria, isso dá vida para a gente.